Olá, turminha aí do oitavo ano. Como é que vocês estão aí nesse período de quarentena? Eu resolvi, né? Estava aqui gravando umas aulas, os outros alunos do ensino médio que não estão parados, né, eles estão tendo atividades ainda. Eu resolvi, né, parar um pouco assim e mandar algo para que vocês estudem também, certo? Uma aula que está no livro de vocês aí, certo? Na página 40, né? Porque a gente estudou até a semana passada, né, sobre as dízimas periódicas, né? Já vimos nesse ano sobre uma revisão, né, geral do conjunto dos números, operações, matemática financeira, e estamos ingressando agora nas potências, certo? Só porque potência é de um número racional. Vocês lembram o que é uma potência, né? Uma potência é um número, né, elevado a um expoente qualquer. Como assim? Então vamos supor aqui que eu tenha 2, certo? 2 elevado ao cubo, certo? Quando é um 3 aqui no expoente, ó, isso aqui chama-se base, certo? 2 aqui, ó, ele é a base. E esse 3 aqui é o expoente, certo? Expoente. Ok? Então, um é a base, o outro é o expoente. Então, vamos lá. Como é que ficaria a resolução disso aí, né? 2 ao cubo. Ó, seguinte. Essa base é o número que vai ser multiplicado, certo? O expoente significa quantas vezes, indica quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, se é um 2, vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Logo, 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que 2 ao cubo é igual a 8, certo? Então, aqui é um exemplo, né, básico do que é a potência. Só que o nosso assunto aqui é a potência de um número racional, né? O que é um número racional? Racional ele pode ser no formato de uma fração, né? Por exemplo, um quarto, né? Ou ele pode ser no formato de um decimal, por exemplo, 0,25, certo? É o mesmo número aqui, certo? É o mesmo valor numérico. Entretanto, as formas de representar esse mesmo número, a primeira aqui, essa aqui é em fração, né? E essa aqui é em decimal, mas ambos são números racionais, certo? Então, como é que acontece, como é que se resolve uma potência de um número racional? Então, olha, eu te aconselho você dar uma estudada aqui nessa página 40, certo? Vou puxar aqui a minha imagem aqui. Então, dá uma estudada nessa página 40 aqui, certo? Ó, tem toda uma introdução ao assunto, certo? Um exercício para você fazer ali mental. E tem um exemplo aqui, ó, da dobradura de uma folha, certo? Por exemplo, você pega uma folha e dobra ela ao meio, né? Ficou dividido em quantas partes, né? 2 partes. Dividindo ela novamente, ficaram 4 partes. Novamente, serão 9 partes, né? E por aí vai. Então, ela vai aumentando a quantidade de... Quanto mais você dobrar, ela vai também aumentando a sua quantidade, certo? Então, essa aqui seria a introdução, certo? E na próxima imagem, certo? Nós temos já um exemplo mais claro, certo? Do que seja realmente uma potência de um número racional. Aqui, por exemplo, é exatamente a resolução daquilo lá, né? Se eu tenho 5 dobras, né? Eu dobrei 5 vezes, cada dobra ele vai duplicar, né? Então, se eu tenho um papel aqui, né? Uma folha de papel qualquer. Então, se eu dobrei ela uma vez, a primeira vez, certo? Ela vai ficar com quantas dobras, né? 2, certo? Porque é 2 elevado a 1, certo? Entretanto, se eu dobrar mais uma vez aqui, por exemplo, aqui, ó, certo? Vai ficar quanto, né? 4, porque é 2 ao quadrado, que são duas dobras. Ó. E 2 vezes 2 é 4. Então, se eu dobrasse mais uma vez, né? Ficaria quanto? 2 elevado a 3, que é o que a gente fez no exemplo lá, né? Que é 8. Então, se eu dobrar mais uma vez, né? Que é esse exemplo aqui em cima, certo? Aliás, ainda tem a quarta, né? Então, se eu dobrar mais uma vez, vai ficar 2 a quarta, que é o que? 16, certo? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Dá 16. Aí sim, chegando, né? Naquela explicação ali, que é 2 a quinta, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Dá 32. Então, cuidado para não cometer o erro que muita gente faz, né? Quando tá lá 2 a quinta, aí ele vai,
pega e faz isso aqui, ó, 2 vezes 5. Não, isso aqui está errado, certo? Esse 2 à quinta aí é o 2, 2, 2, 2, 2, quantas vezes? 5 vezes. Não dá nem para colocar aqui no espaço, né? Certo? Porque são 5 vezes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e mais um aqui, né? Pronto, 5. Certo? Então são 5 vezes, certo? Então cuidado para não confundir isso aí. Então tem aqui, como é que acontece então essa potenciação, né? Tenho aqui 10 ao cubo, né? Nesse exemplo ali primeiro, ó, 10 ao cubo. Esse tipo de potência aqui, quando é na base 10, né, seria um dos mais fáceis de resolver, certo? Por exemplo, eu tenho aqui 10 à quinta. É muito simples, certo? Você não vai perder o tempo de multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 5 vezes, não, certo? O que você vai fazer? Você vai colocar o 1 e esse 5 aqui do expoente vai indicar quantas multiplicações vão ter, não é isso? Então ele vai ser acrescentado, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então vai ficar 100 mil, certo? Deixa eu ajeitar aí que ficou muito feio, né? Então vai ficar 100 mil. Porque são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo? São 5 zeros aí nessa historinha aí. Certo? Porque é 10 elevado a quinta. Professor, e se fosse 10 elevado a 10? Então seria o mesmo jeito, certo? Seriam 10 zeros colocados. Então, se eu tenho 10 ao quadrado, vai ser o quê? 1, né? E 2 zeros. Pronto. Então, ficou 100. Certo? 10 ao quadrado é 100. Então, simplesmente você vai observar o valor do expoente aqui e o valor dele vai indicar quantos zeros serão. Certo? Se é 2, 2 zeros. São 5, nesse caso aqui, 5 zeros. Ok? Agora, entretanto, né, dificulta um pouco mais quando nós temos um número em forma de fração, por exemplo. Né? Eu tenho 1/4, né? Aquele exemplo que eu usei lá no começo. 1/4. Então, geralmente a gente coloca entre parênteses, certo? O expoente vai ficar aqui fora, certo? Lá em cima. Só porque ele estando lá em cima, pessoal, não quer dizer que ele não vai servir para os dois, não, certo? Esse 2 ali, esse quadrado aqui, ó, ele vai servir tanto para quem está em cima quanto para quem está aqui embaixo. Ó. Então, quer dizer que vai ser 1 vezes 1 e 4 vezes 4. Quanto é que é 1 vezes 1? 1. 4 vezes 4, 16, certo? Então, é simplesmente isso, certo? A potência que está lá em cima vai servir para os dois, o numerador e o denominador, certo? E quando tem, quando esse número né, ele é racional, mas em forma de decimal, como é que você vai fazer? Então eu tenho esse exemplo aqui, né, 0,5 à quarta potência, mas vamos fazer ele um pouquinho menor, certo? Já que é uma explicação assim, vamos lá. Eu tenho, vamos supor que seja 0,5 ao quadrado, certo? Ao quadrado. Lembra que eu falei nesse instante ali, o que significa? Que é esse 0,5, certo? Vezes 0,5, ou seja, 2 vezes. Então você vai fazer uma continha normal, certo? 0,5, 0,5, multiplica, certo? Quanto é 5 vezes 5? Então, 25, né? Vai 2. 5 vezes 0, né? 0, então baixo 2, né? 0 vezes 5 dá 0 e 0 vezes 0 é 0. Pronto. Então vai fazer a soma, né? 5, 2 e o 0. Aqui, ó, são duas casas, são dois números, ó, depois da vírgula. Então você vai colocar a vírgula aqui, ó, deixando duas casas também. Então vai ficar aqui, ó, entre o, deixa eu ajeitar essa vírgula aí. Entre o 0 e o 2, ó, aqui, ó, certo? Então vai ficar 0,25. No exemplo aí do livro de vocês, certo? Então qualquer dúvida que você tiver, você pausa o vídeo, volta, certo? Rever, certo? Então nesse exemplo que tem no vídeo ali, aliás, no livro de vocês, né, ó, que é esse aqui, certo? É o 0,5 a quarta. Então quer dizer que foi multiplicado 1, 2, 3, 4, certo? Daí esse valor aqui, ó. Então você vai fazer a multiplicação desses dois primeiro, que dá 0,25, né? Depois com esse outro aqui, ó, certo? Aí dá 0,125. Aí depois você vai fazer com esse aqui, aí sim dá 0,0625, certo? Então simplesmente você vai fazer isso aí.
Ok? Então, você viu aí, né, como é que se faz, né? Quando a base é 10, né? Você vai só acrescentar, né, a quantidade que tiver no expoente aqui. Deixa eu aumentar mais aqui. A quantidade que tiver no expoente aqui, né? Aqui, né, no expoente, vai indicar a quantidade de zeros que você vai colocar lá, né? 1, 2, 3, certo? São 3 zeros ali, certo? Então, se eu tenho aqui em forma de decimal, você apenas vai fazer a multiplicação de acordo com o expoente, né? Quantas vezes ele pede. E se é em forma de fração, vai multiplicar o de cima, multiplicar o de baixo, a quantidade de vezes que o expoente exigir, certo? Então, olha, lá no livro de vocês, na página 42, tem umas atividades, tentem resolver essas atividades. Mas antes, é válido lembrar para vocês isso aqui, ó. Todo e qualquer número, certo? Seja ele qual for, todo e qualquer número, se o expoente dele for 1, certo? Nesse aqui, 6 elevado a 1, o resultado vai ser o mesmo número aqui, ó, a base, certo? Então não importa se é 100, 1000, certo? Ó, 10.000 elevado a 1 vai dar o próprio 10.000, certo? Porque quantas vezes ele é multiplicado, não. Se ele é multiplicado por ele mesmo, né? Aliás, por 1, então vai dar ele próprio, certo? E uma outra observação aqui, ó, quando o expoente for 0. Convencionalmente, certo? Ficou decidido, por convenção, uma reunião de matemáticos, né? Que todo e qualquer número, certo? Elevado a 0 vai dar sempre 1, certo? Sempre, sempre. Não importa qual seja o número, sempre vai dar 1, certo, pessoal? Aqui não tem mais nenhuma observação, né, a ser feita sobre isso. Então é isso. Então espero que vocês, né, estudem, aproveitem esse período, certo, para acrescentar mais conhecimento a vocês, ok? Então boa noite a todos, bom dia, boa tarde e até mais.